momento de baixar adrenalina aqui. E eu quero apresentar para vocês e dizer para vocês que a partir desse momento, a nossa proposta, com a ajuda de vocês, é verdadeiramente revolucionar o mundo dos podcasts. Vocês vão acompanhar a partir de hoje uma mudança significativa na proposta de podcast. Os podcasts eles têm estado muito parados. Começaram e parou naquilo e eu achei o mesmice e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E o nosso podcast vai ser um podcast dinâmico, um podcast com quadros, um podcast com inteligência artificial, um podcast que vocês vão acompanhar a partir desse momento. E estou muito feliz pela oportunidade. Dirley, obrigado aí pela confiança de confiar literalmente na minha pessoa. A Rede de Comunicação Integrada, a RCI, abraçou o projeto e a partir desse momento, o pessoal do WhatsApp, o pessoal que está em casa aí assistindo a gente aí, inclusive, rapaziada, me ajuda aí a compartilhar o link aí que o nosso grupo está esperando lá e a gente teve um contratempo. Se você puder compartilhar o link aí para o pessoal poder chegar com a gente, eu vou agradecer a cada um de vocês. Bom, passado o momento euforia, eu tenho a honra de hoje estar aqui com 3 pessoas da mais alta importância do cenário midiático de Cabo Frio. Dentro da minha proposta, dentro do meu pensamento, eu imaginei esse programa falando das mídias, a convergência das mídias na era digital. Aqui em off a gente estava conversando e dizendo, claro, em off, né, algumas coisas que a gente pensa do município, mas eu acho que a imprensa ela tem um papel importante nessa caminhada, nessa construção, nessa reconstrução, como você quiser usar o termo, da cidade de Cabo Frio. Mas eu acho que a mídia tem sido muito sensacionalista. E quanto mais sensacionalismo, parece que a coisa vem piorando. A gente enfrenta fake news a cada dia. Eu sempre falo do perigo das fake news. A fake news hoje ela é com Lula. Amanhã ela é com o Bolsonaro, mas depois da manhã ela pode ser com você. E depois da manhã ela pode ser com um filho seu. E você reverter uma informação de fake news, uma informação literalmente mal dada ou de maldade com intenção, é muito difícil. Então, a gente elaborou esse podcast inaugural falando das convergências da mídia na era digital. E eu quero apresentar aqui para vocês, se der para abrir o plano um pouquinho mais, aí que está faltando o nosso lourinho de lá de Criciúma. Olha o vozeirão dele aí. Eu tenho aqui do meu lado aqui o jornalista Kleber Lopes, da Rádio Litoral FM. Tenho também o jornalista, ele ele já era fera, agora está mais fera ainda, rapaz. Leandro França, da Rádio Ondas. Leandro França que assumiu, gente, a gerência da Rádio Ondas. E vem novidades aí na Rádio Ondas, hein? E aqui do meu lado, o cientista político Alex Garcia. Uma pessoa que não diferente de vocês, mas uma pessoa que eu gosto muito do Alex, sabe? O Alex tem um coração muito bom e acho que todo mundo aqui tem uma coisa em comum. Não começa a estragar minha fama de mal. Eu construí com muito trabalho a fama de durante mal. 30 anos. Só Leandro que tem essa carinha de anjo, mas a gente tem a nossa fama de mal. Então assim, eu vou deixar vocês falarem. Obrigado por vocês estarem aqui para a gente conversar sobre convergência de mídias. Alex Garcia. Olha, primeiro agradecer, Patinho, pela oportunidade de estar aqui nesse primeiro podcast, né? Pode de pato. E assim, do lado de figuras tão importantes, o Kleber com seus 40 anos de comunicação, né, por aí. O Leandro França, 20 anos de comunicação, pelo menos que eu me lembre, ali só de rádio. Então tá com pessoas que fazem parte da história da comunicação. E eu tão distante da comunicação já há muito tempo, né? Apesar de algumas participações em rádio e tudo mais. O tempo hoje não existe, então obrigado por lembrar que eu tô aqui ainda, né? Apesar de estar trabalhando muito com a minha Facto, mas é muito longe da mídia e você me deu a oportunidade de botar novamente a cara no ar. Quem sou eu para te dar a oportunidade? Você nem precisa tanto. Meu amigo Kleber Lopes, eu vivo falando de Kleber Nogueira, eu faço uma confusão dos diabos, Kleber Lopes, Kleber Nogueira, mas você é nosso amigo também. É nosso amigo.
Queria parabenizar você primeiro de tudo, desejar sucesso e que esse programa possa trazer realmente a cidade para o debate. Porque falta que no Brasil de hoje, na cidade de hoje, parece que é um lado só. Né? Ninguém quer debater nada, ninguém quer discutir nada. Todo mundo tem a sua própria versão, a sua própria verdade e quer impor aos outros. E é muito legal quando, democraticamente, a gente debate, a gente critica. E a crítica também faz parte da democracia. Com certeza. Político que não sabe, não entende, ou não gosta de receber crítica, deveria ficar em casa. E a partir do momento que você bota a cara na TV, que você bota a cara na rua, que você defende uma ideia, tem que botar botando a cara na janela para apanhar. Não só para levar beijinho. Nós estamos aqui para isso. Eu acho que esse espaço que você está abrindo aqui, que o próprio Dirley abriu, a RCI, que seja esse espaço democrático para a gente rediscutir a cidade, a região, e colocar no jogo, na mesa, os assuntos que realmente precisam ser discutidos, sabe? Sem problema nenhum, sem censura nenhuma. A gente está aqui para debater. E debater sem odiar também, que isso é importante. Sim. Mas trazendo realmente projetos e ideias que possam contribuir para a cidade que está nos últimos 50, 40 anos, tem sofrido um processo de destruição inimaginável, né? E a gente já vem aí para uma eleição que eu tenho pena, diante da mediocridade dos candidatos, do eleitor cabofrense. Calma, Kleber. Esse é o programa que eu idealizei. Deixa Leandro França. Obrigado por você ter vindo, tá, Leandro? Obrigado pelo esforço que você fez. Um prazer, uma honra ter você aqui comigo. Leandro França. Meu amigo, é uma honraria estar presente. Muito obrigado pelo convite. Meu amigo Rodrigo Patinho, gente da comunidade, gente de primeira qualidade. Boa noite, Alex Garcia, que prazer. Boa noite, meu amigo, prazer revê-lo. Kleber Lopes, prazer dividir a bancada. Nosso amigo Dirley, toda a assistência aqui presente. O pessoal que está acompanhando aí também nas redes sociais. Que casa linda, que estúdio maravilhoso. Bonito, né? Eu tenho certeza de que será um sucesso o Pode Pato. Para mim é uma honraria sem tamanho estar aqui. Confesso que eu sou, como entrevistador há tantos anos, me sinto até meio desconfortável de ser entrevistado, de falar, mas eu estou aqui para a gente poder botar as cartas na mesa e falar sobre tudo que envolve a mídia cabofriense. Eu represento a Rádio Ondas com muita satisfação. E é muito satisfatório também saber que estou aqui hoje no Dia da Liberdade de Imprensa. Verdade. É um dia especial também para todos nós e, para mim, vai ficar marcado para sempre na memória. Meu amigo Leandro, já que você está com o microfone, né, perante com a voz, né, eu queria que você fizesse assim uma associação do que você pensa da mídia como um todo, a mídia como um todo, lógico, especial em Cabo Frio. Sim. Seja ela televisiva, seja o rádio, todo tipo de mídia. Qual é a contribuição, o que você vê a mídia, como você vê a mídia hoje segmentada em diversos braços da sociedade? Como é que você vê essa mídia trabalhando? Eu particularmente, não estou gostando muito não. A gente estava falando em off aqui, não estou gostando das linhas editoriais, mas existe público para tudo. Como é que você vê isso? Eu enxergo, Patinho, meu amigo, e também por formação, eu considero a mídia uma prestação de serviço. Eu trabalho muito a questão de utilidade pública, prestação de serviço, então eu tenho isso como balizar no meu trabalho e em tudo que eu desenvolvo. Avaliando as outras mídias, como você bem falou, tem espaço para todo mundo, então todo mundo tem um lugar ao sol, né? Existe o comprometimento, acho que é nítido, e o eleitor, no caso, puxando um pouquinho para a política, não é bobo. Ele percebe um direcionamento, outro direcionamento. Então, eu procuro andar sempre, falando por mim, procuro margear esse tipo de situação. Entendeu? Eu procuro trabalhar diretamente a comunidade, ter esse viés mais comunitário. Mas eu compreendo também que o jornal Povo vendia porque chocava. Então, é isso que dá likes, dá views, dá essa movimentação na mídia. Então, eu vejo que a mídia também se acostumou com esse tipo de publicação. Quanto mais polêmica, quanto mais agressiva, mais repercussão terá, fale bem ou fale mal,
acaba rendendo views, rendendo likes, que é o que a visibilidade que a mídia precisa. Quero colocar vocês dois no assunto. É isso que eu quero mesmo. Eu quero debate mesmo. Eu não quero monólogo, não. Eu acho que a gente vive tô vendo que vocês não estão concordando muito com isso. Vamos lá. Eu acho que a gente vive a mídia do nosso tempo. Sim. Entendeu? A gente tem o que a gente merece, né? Porque na década de 60, os jornais que existiam tinham, entre os proprietários, às vezes até porrada saía. Quando alguém não gostava de uma coisa, era aquela época. Nos anos 60, 70 para cá, a gente viveu um tempo onde existia uma única voz. Era o Fio AM. A opinião dos massas era única na cidade. Mandava. Não existia outra verdade. Isso é claro. Não estou inventando. Isso aqui é a história da cidade. Uhum. Depois veio a Litoral, aonde diversificou. Mesmo assim, se você parar para perceber, todos eles são famílias políticas. Uhum. São propriedades de políticos. Né? Quando a internet veio e abriu de vez, democratizou de vez. Né? Qualquer pessoa, Mas você hoje, ao mesmo tempo que democratizou, bagunçou também, né? Porque todo mundo hoje é jornalista, Alex. Todo mundo hoje... É uma questão, mas jornalista é jornalista. O público sabe quem é e quem não é. Não é possível que as pessoas achem ou acreditem que alguém que escreve sem conseguir fazer uma concordância verbal que seja uma frase, o português básico. Você pegou leve, a pessoa não consegue escrever uma palavra. E aí, isso não pode ser chamado de jornalista. Agora, se tem o público dele, sinto muito se o cara quer ler aquilo. Se ele quer lixo, dê lixo para ele. Agora, a gente não pode impor que ele leia outra coisa, que ele consuma outra coisa. Se o cara já ouviu falar em empobrecimento da sociedade? Se o cara não quer picanha, quer lixo, deixa o cara comer lixo. Patinho, nós estamos na era que está definida como pós-verdade. Sim. Eu acho que se você olhar pela qualidade musical, você entende o momento que a sociedade passa como um todo. Não só a nossa sociedade brasileira, mas ela como um todo. Uhum. Mas trazendo para o nosso universo, o R Lagos hoje é indiscutivelmente a maior audiência da região. Eu faço pesquisa qualitativa praticamente em todos os municípios da região dos Lagos. Uhum. O R Lagos é uma fonte de informação indiscutível em todos os municípios da região. Mas não tem influência nenhuma, porque se tivesse prefeito de Cabo Frio seria outro, a gente sabe quem seria. Mas aí o que acontece? O fato de ter muita audiência... A falta de credibilidade. A audiência não quer dizer que ela tenha não elege ninguém. Porque senão o prefeito outro seria outro, a gente sabe quem seria. A eleição ela passa por diversos fatores que, obviamente, elas não requerem somente imprensa ou mídia. Uhum. Vários fatores podem definir um prefeito e, às vezes, o fator que define num município não define no outro. Eu trabalho hoje em 58 municípios em pesquisa. Então, assim, esse fenômeno... é bem conceituada nesse hoje nós segmento. Nós estamos na segunda maior empresa de pesquisa no estado em volume de pesquisa. Uhum. E em qualitativas nós somos o primeiro. Então... os fatores não são esses, mas eu estou falando assim, o problema, o R Lagos tem uma audiência cavalar, tem, mas não tem a credibilidade, por diversos fatores, por ser o antigo jornal O Povo, porque não tem cuidado com a forma escrita, não tem cuidado com a língua pátria, entendeu? E para poder chegar primeiro, dar uma notícia que não é a notícia, e aí tem que voltar para poder corrigir, quando volta para corrigir. Então, é um momento muito complicado, porque a nossa sociedade ela tem hoje critérios que faz as músicas ser as que são e consumir hábitos de mídia como tornando o R Lagos o principal. Sim. Agora, o fato de ser o principal não quer dizer da credibilidade. O Ademilton, por exemplo, que é o radialista mais ouvido da região, eu acabei de fazer uma pesquisa quantitativa em São Pedro Aldeia. Sim. A Rádio Litoral tem 20 pontos de audiência. O segundo colocado tem 8. Uhum. Você tem uma noção do cavalo que é a rádio Litoral. Mas o R Lagos tem muito mais penetração do que a Rádio Litoral. Sim. Mas o que a Ademilton fala é credibilidade. Mesmo que seja uma audiência muito menor. Então, há de se pesar. O que você quer? Credibilidade ou visualização em massa? E aí é o critério. Eu quero verdade, alguém que tenha ética. Eu quero me informar num veículo sério. Acho que a população deveria saber. Não tenho nada contra o R Lagos, pelo contrário, quando ele chegou aqui, foi um dos que mais apoiou ele fui eu. Entendeu? Eu vivia lá na redação, gosto do Glauber, gosto do
do Clóvis. São Não tem problema pessoas, nenhum. você não Agora, é uma pessoa maravilhosa. tenho restrições à forma como eles atuam, como toda a cidade inteira. Entendeu? Então, o problema é que alguns políticos, e a questão é sempre política, Sim. quando bancam, jogam lixo para cima, por quê? Porque tem medo. Entendeu? Então, do julgamento. Eu acho que eu não nasci como jornalista para ser juiz, promotor, executor. Eu nasci para informar, para contar uma história. Eu não estou aqui para, botar a faca ou a arma na cabeça de ninguém, porque ou me dá anúncio ou não vai ter. Isso não existe, isso não pode existir. Mas quando a prática é essa e os políticos se abaixam para esse tipo de coisa, a situação piora. É isso que a gente tem. O R. Lagos existe porque um bando de político covarde banca ele. Porque tem medo da crítica, tem medo de ser xingado, tem medo de ser fotografado com amante, tem medo de ser pego fumando umzinho. Então, E aí? Aí a verdade desaparece do tapete, como lixo. É aí que eu sou contra. O lixo debaixo do tapete. Alguns, vocês estão falando... Vocês estão vivendo na era da pós-verdade. Vamos lá. O problema Não é existe vocês verdade. Isso ninguém nunca Vamos vai lá, mudar. Leandro, vamos lá. Existe verdade e existe mentira. Isso não vai mudar nunca. Uma mentira jamais vai virar verdade, mesmo que ela seja contada 1 milhão de vezes. Uma mentira vai ser sempre uma mentira. Isso eu concordo. Eu discordo de você. Isso eu concordo um pouco, mas olha só. A ideia não era falar do veículo R. Lagos, mas... Não, Pois um é, exemplo ele foi qualquer. Você deu um exemplo, mesmo, né? Eu também. Não foi nem eu que citei também. E ele não é o único que segue Isso assim. prova que é uma audiência. que é Aí, uma maior audiência. a um maior veículo de audiência massa. não tem a maior credibilidade. Sim. E por isso que eu citei. Então, assim, agora vai de quem quer consumir. Agora, Quem quer consumir? O que me incomoda é a mídia. Só um exemplo rápido. Eu tô, sei lá, namorando alguém, sou casado, o cara vai lá me filmar. Isso é minha vida particular. Eu acho que isso não cabe dentro de um... Esse é meu pensamento, tá? Eu acho que isso não cabe dentro de uma mídia. Se o cara tá lá Mas aí, se você for fazendo uma pessoa um ato pública, ilícito... se você for eleito, ilícito, se você for um prefeito, se você for um vereador, muda de figura. mas você não acha que Aí você... não teve o aval da população. Mas você não acha que aí você vai estar chantageando, você como veículo de comunicação, se você não me der o dinheiro, eu vou te soltar essa matéria aqui. Aí, não é vida particular de cada um. Defendo. O jornalismo é para defendo. informar isso? Aí É isso que defendo. é jornalista? Existe uma questão de você ter a sua privacidade ou não do político. Existe a opção de você acharcar o político, como muita gente na cidade e na região acharca. Tem gente que cria jornal, cria podcast, não estou falando de você, cria podcast, cria um monte de coisa, só para isso. Entendeu? É só para chantagear, só para isso. Eu acho que isso não é jornalista, é chantagista. Eu acho diferente. extremamente desconfortável quando as mídias, elas são mídias de cabresto. Eu, com muita franqueza, em todo o tempo que eu estou trabalhando, eu não consigo conceber esse tipo de coisa. Você blindar determinado político por causa de ganhos aqui e ganhos lá. A gente foi citado o R. Lagos, um abraço para o Glauber, por ele, mas ele também não é o único, entendeu? Ele pode ter essa linha meio polêmica, mas ele não é o único que, por exemplo, que está corrompido. E que isso fica. Você já recebeu proposta indecorosa lá na Rádio One? Uma opção. Quantas que mas você aceitou? Acho Fala que pra gente. acontece, Só tem nós Patinho, 3 aqui. Eu sou amigo de alguns políticos. Mas eu cobro deles, porque eu costumo falar isso. O amigo é aquele que mostra o defeito. Sim. Não é aquele que fica bajulando, Sim. blindando. Nas redes sociais a blindagem é enorme também. O Alex falou da força aí, mas a força das redes sociais é enorme. Seja esse Facebook, um grupo de Facebook, Arraial do Cabo, então eu vivo em Arraial do Cabo. Você mora em Arraial, Isso, então os grupos de Facebook lá, eles são tradicionais. impulsionam isso demais, entendeu? E rola uma blindagem, entendeu? Quando alguém chega para criticar, 10 cabos eleitorais já chegam ali para reprimir. Todo mundo paga com dinheiro público. Eu vejo aqui nos grupos que existem na cidade, é isso. Tem gente que paga com dinheiro público para ficar o tempo inteiro. E eu acho uma sacanagem eu pensar que alguém pegou o meu imposto, está sentado em casa com o telefone na mão, criticando a opinião de outro, porque o seu chefe foi criticado, porque a sua chefe
foi chamada de feia. Isso é absurdo. Concordo com você, mas onde entra a liberdade de expressão? Postam isso vira verdade. Quando 20 corroboram com essa informação dentro de uma postagem, vira uma verdade. Faz sem ser portariado. Sim. Eu vou até defender. Faz sem ser portariado. Houve uma confusão. Faz sem ser fantasma. Houve uma confusão muito grande aí, recentemente, sobre liberdade de expressão. Isso faz parte da liberdade de expressão, Alex, na sua opinião? O que Kleber está colocando? Ela não está livre porque ela está sendo paga. Se ela está sendo paga, ela não é livre. O primeiro escravo não tem liberdade de expressão nesses casos. É isso que vocês estão falando? Concorda, Leandro? E a gente, como cidadão, percebe que o comprometimento desse político que se amarrou com metade da mídia vai ter problemas numa futura gestão. Como é que vai alocar todo mundo? A gente sabe que, infelizmente, Cabo Frio, dando o exemplo agora de Cabo Frio, a gente não tem empresas que absorvam todo esse mercado de trabalho. Está todo mundo contando com a eleição para poder ter o seu cargo. Na prefeitura. E Cabo Frio é meio que uma Índia, né? Tem castas. A casta dos poderosos que estão no poder, levado pelo prefeito da hora. Então, aquela matilha toda do prefeito eleito está protegido da chuva, enquanto o dos adversários está na rua. Acho legal quem faz isso. Esperando que o próximo entre e já... Eu vou tocar num assunto interessante. Você me fez lembrar uma coisa aqui. Seja protegido, enquanto os outros caem fora. Então, hoje, não existe nada pior nessa cidade. É pior do que corrupção, se é que existe, não estou dizendo que existe. Esses escravos brancos, costumo dizer isso. Entendi. Os escravos brancos, que são comprados por portarias para ficar à mercê desses políticos que estão no poder ou que vão entrar. Você me remete ao passado. Você é só na prefeitura que tem, né? Eu sei disso. Tem universidade também. O pessoal da técnica, prepara para mim aí o nosso primeiro quadro. Quando tiver pronto, só me dá um sinal aqui, que eu vou falar aqui um minutinho aqui. Você, nas suas palavras, você me remeteu a Alex Garcia no passado. O primeiro programa, inclusive, ele sabe disso, que um dos motivos de Alex estar aqui, independente da minha amizade com ele, um dos primeiros programas políticos, verdadeiramente, de política, era o Cartão Vermelho. Cartão Vermelho, sim. Eu sei que você já é um senhor, né? Não, eu tenho 32 anos. As barbas. De jeito nenhum, eu continuo com 32 anos. O senhor recorda isso? E eu e Dirley não envelhecemos de forma nenhuma. O senhor recorda? Em 2003, Dirley foi o primeiro convidado. Ele já tinha 36, eu já tinha 32. Como é que você, falando sério agora, como é que você compara nossa época, mas vamos lá, a sua época, o Leandro já está no ar também tem um bom tempo, e daqui a pouco eu quero saber de você, porque você é um homem que veio, pelo menos o que eu me lembro, dos jornais escritos. Impresso. Eu tenho do jornal impresso. Eu tenho essa memória afetiva. Quando eu era criança, né? Para ajudar ele, né? Tá pronto? Antes de vocês responderem, quando eu disse para vocês que o Pode Papo ele vai trazer novidades, dá uma olhadinha na tela, o que vai rolar. Oi, Patinho, parabéns aí pelo seu programa, sei que vai ser um sucesso, teu podcast. Na minha época era entrevistas mesmo, sou das antigas. Me parece que o teu assunto hoje aí com seus convidados, um beijo para todos, é sobre a questão de mídia, né, em Cabo Frio, né? Como é que foi essa vida, né, de cabo-friense com jornais, revistas, televisões, rádios, né? E Cabo Frio foi uma cidade bem pioneira. Em 1863, nós já tínhamos o jornal Cabo-Friense, que durante muitos anos ele relatou todas as histórias da cidade, inclusive a briga entre Liras e Jagunço, né? Que é uma parte da nossa história bem interessante. E ele parou por um tempo, depois em 1900 ele voltou com força, o Cabo-Friense. Mas além do Cabo-Friense, a partir dos anos 20, entre 20, 30, 40, nós tivemos o Itajuru, o Jornal Vigilante, o Vagalume, o Industrial. O Industrial, que era de José Benício Barbosa, família de Cabo Frio tradicional, né? Ele era um jornal que era considerado o jornal dos jagunços, né? Que era a família Massa, família que era do lado dos jagunços, né? E depois veio o Arauto, que era o jornal dos Liras, que era Mário Quintanilha, família Beranger, família Nogueira,
os grandes proprietários de Salinas de Cabo Frio, que eram os liras. Então, os liras eram defensores do jornal Arauto e os jagunço do Industrial. Além disso, tinha também a Razão, que depois, na década de 20, essa Razão parou, retornou em 45 através de Wilson Mendes, né? Esse jornal ficou de 45 até 1947, sobre a propriedade de Wilson Mendes, depois também acabou. Mas também havia os jornais também de cunho humorístico, né? Como Pangaio, que eu acho que era de Dr. Hilton Massa, esse jornal Pangaio, e também o Linguarudo, pelo nome você já sabe, né? Que a fofoca comia solta. E também eu tenho alguns relatos que na época, em anos 20, 30, 40, as pessoas faziam tipo chamam foguetes, que é um pedaço de papéis com fofocas, com cunhos políticos engraçados, algumas piadas, e essas pessoas, assim, durante a madrugada ou à noite, jogavam dentro das canoas que ficavam ancoradas na passagem, no Itajuru, ali no centro. Então eram pequenos recadinhos de fofoca que esses jornais produziam e distribuíam pela cidade, que ninguém nunca sabia quem era que jogou esses jornais, essas notícias, né, de piada pela cidade. Bom, essa é a questão de jornal que eu estou assim, resumindo muito rapidamente, que eu não tenho muito tempo. Depois veio o Paz de Abreu com o seu sistema de alto-falante na Praça Porto Rocha, que foi muito interessante, né? Que as pessoas ofereciam música, poesia, as paqueras eram feitas ali na praça, aí sob o som, né, do alto-falante de Paz de Abreu, que foi pioneiro nessa comunicação de massa na rua. E também lá na passagem, nesse mesmo período, Chico de Gino, ele botava sempre um alto-falante na Praça São Benedito com músicas, com canções. Não tinha como esse esquema de oferecer canções, poesias, mas tocava música durante todas as tardes de domingo até a noite. Então também foi um dos pioneiros, eles dois, Paz de Abreu e Chico de Gino. E mais lá na frente, já nos anos 60, que o sistema de alto-falante foi a partir dos anos 40, né? Até mais ou menos os anos 60. Depois, em 60 e 61, surgiu a Rádio Cabo Frio. Aí sim, né? Foi a pioneira, a primeira rádio da região dos Lagos, a rádio de propriedade da família Massa, né? Que existe até hoje, uma rádio pioneira e que está aí, se mantém viva, graças a Deus. E que a gente usou muito essa rádio, eu usei muito no meu período assim, de militância ecológica, política, né? A gente estava sempre na rádio, a rádio sempre de portas abertas para a gente. Acho que todo mundo que está aí no teu programa, teus convidados, claro, todos conheceram a rádio, conheceram e conhecem, né? E assim, resumidamente, é isso que o tempo é curto, mas é isso que eu tenho para contar, tá bom? Um beijo! A rádio Cabo Frio AM, lá pela década de 80, saí dali e fiquei sem fazer rádio, até que eu não queria fazer rádio durante 30 anos. Uhum. E agora, em 2017, eu acho que 2017, por um convite do Bernardo Ariston, meu amigo, camarada, me levou para a Litoral FM. E estou lá já há 6 anos. Mas foi um reencontro com o rádio, porque é um veículo fantástico. Eu acho que o rádio é o que se aproxima mais das redes sociais. Porque no rádio você fala com o ouvinte direto ali na hora. É como nas redes sociais, você pode responder, você pode interagir. Você não vai ver o Bonner fazendo isso na bancada do Jornal Nacional, porque não tem como. Uhum. Né? Então, o rádio é esse veículo que se aproxima mais. Eu sempre defendi muito, muito que o rádio fosse, se aproximasse mais. Mas eu acho que ainda tem um medo das pessoas, das redes sociais, de chegar aqui, de repente, e puxar alguém. Eu sempre falei isso com os políticos. A gente tem que fazer uma live, mas acabar com essa história de você achar que você tem que falar o tempo inteiro e as pessoas te ouvirem. Essa coisa de palco-plateia tem que acabar. Entendeu? Você está aqui conversando, discutindo um tema, vai ali, puxa um dos seus espectadores para cá para discutir contigo. Ah, mas pode xingar, e daí? Vai te chamar de filho da puta, e daí? Você me remeteu de novo aí ao prefeito do interior que Qual fez problema? isso esses dias. Aí vocês viram isso? O prefeito subiu num palanque, xingou todo mundo, mandou todo mundo. Eu vou te chamar de viado, e daí? Qual é o problema, cara?
você vai dizer que o cara é mal educado. Você vai demonstrar que o cara é mal educado. O cara não está pronto preparado para um debate, não está preparado para discutir num outro nível. Porque as pessoas, geralmente, quando perdem os argumentos, não têm argumentos, parte para agressão, parte para valentia, parte para tentar impor ao outro o que ele quer, não consegue dizer. Agora, o momento hoje é o momento que a gente tem, né? E politicamente a gente vê que eu sinto falta muito dessa inquisição, de você chegar para um entrevistado e realmente perguntar o que as pessoas querem ouvir. Eu acho que o locutor, o cara que apresenta um programa, ele precisa saber que ele está ali, não por ele. Ele não se autorrepresenta. E tem toda uma sociedade lá por trás que precisa de respostas. É para espremer o entrevistado. Você faz isso, Leandro? Você Justo. espreme. Combinar a pauta. Você não é concorda o com o Kleber? Concordo. Não dá para fazer jogo de compadre. Em tudo que ele está falando, concordo muito com o Kleber. Realmente essa troca é fundamental, é o apaixonante do rádio, essa troca com o ouvinte. Não adianta o locutor achar que está blindado ali atrás, que ele é a estrela máxima, porque isso não funciona mais. Até porque quem está em casa ouvindo não é imbecil. Hoje em dia ninguém mais é idiota. Uhum. Né? O cara sente. A entonação do cara, do locutor, ele sente. Ih, esse elogio, derrapou, pegou mal, tentou fazer essa defesa. Esse release está lido de cabo a rabo. O release não mudou uma vírgula. Até os erros de português, às vezes, Porque os você vê releases também, reproduzidos. as comunicações das prefeituras da região são péssimas. São fracas. Eu nunca vi nada pior. Com todo respeito aos profissionais, mas Eu a nunca vi nada pior. boa parte. Desculpa que deixa a de desejar. Búzios é campeã. É a pior. É a pior de todas. É a pior. Eles não sabem Araruama escrever. muito ruim também. Araruama muito ruim. Eu não publico um release lá na rádio sem reescrever, sem checar, alguma coisa, porque não tem como. Tem textos que não tem condições. Até com informações faltantes, né, Kleber? Exatamente. Às vezes é um evento que o release vem até sem o horário, sem o local exato. Entendeu? Quer dizer, a gente tem que buscar essa informação para depois passar. Eu mando o zap para a comunicação e questiono, porque eles estão lá trabalhando, são servidores públicos. Estão ali para informar a população, não estão para fazer propaganda do prefeito que está no poder. Não estão ali para fazer mídia do prefeito. Mídia é outra história. Jornalismo tem que ser sério. Você lida com informação, com a verdade. E informar o público. Está lidando com vidas. Ou então passa para assessoria de uma vez, né? Faz logo a assessoria e desiste do jornalismo. Mas eu não combino pauta, não gosto de combinar pauta. E ao longo de todos esses anos, a gente se sente... Eu confesso, Patinho, que eu me sinto muito desgastado com a classe política. Tem gente que Nem gosto muito de recebê-los. Vou ser sincero, não gosto de recebê-los lá. Não tenho mais estômago, não tenho mais paciência. Não sou palanque nem trampolim de ninguém. Tem gente que Prefiro receber um líder comunitário que tem o que falar do que um político que usa gente de palanque. Tem gente que com alguns convidados é um pitbull. Com outros é uma leste. É verdade. Isso é evidente, né, Kleber? Isso a gente percebe. Mas, será que as pessoas Será que só a gente será que percebe? ele acha será que a pessoa acha que as pessoas não estão percebendo isso? É ridículo. Você não pode, sabe, agir de uma maneira com um, de uma maneira com outra. Se você que trabalha com a Facto, que né, a gente já sabe, já falou e vai falar bastante no sentido da lisura, da transparência do trabalho da Facto. Algum momento alguém já te encomendou uma pesquisa, algum político, especificamente falando, já te encomendou a pesquisa para saber o que as pessoas pensam dele? O tempo todo. Literalmente, como pessoa. Como é que é isso? Conta pra gente. A pesquisa qualitativa, ela é exatamente isso. Por exemplo, nós somos 4 equipes, 3 de quantis e 1 de quali. Por sinal, até de repente teria dado para trazer 2 cientistas políticos de grande peso no Brasil, o professor Dr. Luiz Barbosa Neves e o professor Dr. Carlos Viveiros, que estão comigo para a realização de uma pesquisa qualitativa amanhã de manhã aqui na região dos Lagos. E a pesquisa qualitativa, ela é exatamente isso. É para você entender, a pesquisa qualitativa ela não qualifica quem vai estar em primeiro, segundo, terceiro. É para fazer uma avaliação do teu perfil e do momento também da cidade. Claro que você pode fazer uma pesquisa qualitativa, e a Globo, por exemplo, faz para ver se uma novela, por que uma novela está com baixa audiência. Ela reúne um grupo focal de pessoas que gostam de novela e por que aquela novela, esses personagens, o que está errado, e mata um personagem, muda o rumo da novela no meio do caminho. Então, por exemplo, toda campanha de marketing político ela é construída a partir de uma pesquisa qualitativa. Todas elas, sem exceção. A não ser que seja uma cidade muito pequena, ou seja, uma campanha muito pobre numa cidade grande. Fora isso, ele vai realizar uma pesquisa qualitativa. Então, o quanto eu faço isso,
Bem, eu faço isso desde 2006 ou 2008, acho que 2006. Então eu faço isso a vida inteira, praticamente, o tempo todo. Bacana, diferente. Vocês sabiam disso? Eu não sabia que pesquisa qualitativa era isso, não. Para mim era qualquer coisa. Menos isso, saber o perfil da pessoa como pessoa, não como político. Eu sempre recomendo ninguém tem dinheiro, mas eu sempre recomendo uma quali para saber o que o povo quer ouvir. A quali não e o povo fala? Mas adequar. O povo fala? Eu vou te dar um exemplo. O povo sonha. Eu faço o marketing completo de uma campanha de uma cidade próxima a Miguel Pereira. Vamos botar assim, só para situar a região. Uhum. É um ex-prefeito. E esse ex-prefeito ele perdeu a reeleição dele com uma diferença pequena. E eu faço todo o trabalho lá, que é desde conceituar a campanha, a equipe que grava é a minha, a equipe que faz o funcionamento é a minha, o carrapato que está lá é o meu. Ou seja, eu faço a campanha inteira de ponta a ponta. Uhum. Na primeira qualitativa que a gente fez, a qualitativa disse que esse cara era um babaca. Um cara arrogante, escroto, prepotente. O entrevistado que fala isso, do candidato? É uma mesa igual a essa. Estou sentado aqui na porta, cercado por 12 pessoas, com alguns grupos focais, que pode ser definido por região geográfica, por religião, ou por idade, entendeu? E ali, no caso, era por regiões geográficas dentro do município. Apesar de ser um município pequeno, de em torno de 20 mil eleitores, era definido pelas regiões geográficas que compõem aquela cidade. Uhum. E os entrevistados falavam assim, esse cara é um escroto. Esse cara, quando foi prefeito, ele era um bom prefeito, mas ele tinha segurança na porta do gabinete de uma cidade com 20 mil habitantes. Pô, imagina, você entendeu? Esse cara e a mãe dele é uma escrota. Esse cara é um merda. E essas expressões sobre o cara. E o cara, na entrega do relatório, o cara que se acha, obviamente, que é um empresário de sucesso, foi prefeito, tudo mais, um homem riquíssimo. Ele não aceitou o parecer. Não aceitou mesmo. Tipo assim, foi totalmente contra. E aí a culpa era minha, né? A pesquisa foi feita errada. Até nesse momento eu não estava fazendo o marketing dele. Mas botei no relatório, os cientistas políticos que compõem todo esse trabalho, eu sou uma peça nesse trabalho. Olha a diferença da coisa. Só um adendozinho. Vocês reclamaram, entre aspas, que precisa espremer o entrevistado. O entrevistador precisa espremer. O Alex está passando para a gente uma situação, eu provoquei isso, quase que adversa ao que vocês disseram. Através de uma pesquisa, o povo disse... Espremeu o político. Espremeu o político. Mas o entrevistador não conseguiu espremer ou não quis espremer. Tá vendo? Como tudo está voltado, de alguma forma, relacionado à mídia, você está fazendo tão bem, no meu entender, ela pode ser considerada uma mídia, mesmo que seja uma mídia interna, uma mídia reservada para um estudo, mas não deixa de ser uma mídia, ou eu estou enganado? Não, mas o formato é parecido, sim. É parecido? E aí, o que acontece, Patinho? Esse cara, então, né, tá tudo errado, ele encomendou uma outra pesquisa qualitativa de uma outra empresa. Que repetiu o mesmo resultado, porque o resultado sempre vai ser que ele é um babaca, porque ele se comportava como um babaca. Em resumo, esse cara gastou uma grana, depois ele me procurou, logo depois da realização da segunda qualitativa, ele veio para a pesquisa qualitativa quando passou a campanha dele toda para mim. Ele perdeu essa política? Não, ele está em campanha. Está em campanha, sim. Está liderando pesquisa nesse momento. Isso é recente, então. Agora, acabou de acontecer. Aí ele chegou para mim e falou assim, cara, eu tive que gastar X mil reais para entender que eu vou ter que pedir desculpa. Eu falei, realmente, você gastou uma fortuna para aprender que você tem que pedir desculpa. E o processo dele, de campanha dele, não começou com propostas e nem com nada. Foi com humanização. Nós mudamos a forma que esse cara se vestia. Esse cara passou a usar bermuda. Esse cara passou a usar chinelo. Ele passou a circular os bares da cidade dele. A padaria, a feira, a reunir com pessoas. E, principalmente, passou a pedir desculpa e perdão. Mostrar a família. Porque, obviamente, ele não é um babaca o tempo todo. Ele tem amigos, ele tem filho, ele tem esposa. A imagem ele que tem tem mãe. que passar é outra, né? Dele ser A imagem conhecida que dele passar como pessoa. Exatamente. Então, assim, Impressionante como é que o jogo virou aí, né? O primeiro trabalho foi de desconstrução de que ele era um babaca. Né? Tem um deputado que é candidato a prefeito na Baixada que tem grande chance, que a minha... Pode chegar a palavra aqui? Pode, se você quiser. Está no relatório da pesquisa qualitativa. Deputado, sorriso não é cu, dê à vontade. Porque o cara era um cara fechado de gabinete. Na Baixada, pô. Como é que tu quer ser prefeito? Baixada é povo. O problema, só, Patinho, Alex, é que o cara que é isso, é tudo isso, e que você passa um verniz nele, depois de eleito, esse verniz vai cair. Nem sempre, tá? Ele tem vai gente voltar que passa a a ser gostar o de que dar é. com o povo.
Tem gente craquelado. que entende, é quase com um trabalho também de psicólogo. Porque tem geladeira nova. A geladeira nova, ela vem brilhando. Você quase se vê aí. É verdade. O tempo passa, carro novo também. E se O for o tempo contrário? passa, você passa uma veja, limpa com uma esponja. A primeira coisa que cai é o verniz. A gente vai ver esse povo tem que saber, cara, isso é importante. Falar para a população. Tem que saber o que é realmente a essência do cara. O que é verniz? Mas as pessoas O que é melhoram, pintura Cleber. falsa? Mas as pessoas As pessoas também melhoram. porque tem Difícil. Também tem acredito político- nisso, as pessoas tem podem políticos que melhorar, ainda mais com o Olha, nesses direcionamento anos, dela, e né? depois ele só quer Olha, mais smoking. nesses anos todos que eu faço esse trabalho, eu vi muita gente que tinha um perfil arrogante, que tinha dificuldade de lidar com as pessoas e tudo mais, se tornarem pessoas muito melhores, se tornarem, ao voltar ao poder ou ao chegarem ao poder, chegarem de forma muito melhor e fazerem bons governos. Nem sempre o bom gestor é um cara legal, nem sempre o cara legal é um bom gestor. Então eu já vi muito trabalho de humanização do político para que ele conseguisse ter uma interação o suficiente para conquistar aquele voto. Eu já vi muita gente se transformar. Esse cara mesmo que era um babaca, e eu tenho um convívio com ele maior, porque como eu te falei, eu faço a campanha de ponta a ponta, então eu escrevo todos os roteiros, o tempo todo orientando dobra à direita, dobra à esquerda, dobra à direita, dobra à esquerda. Esse cara hoje, ele já mudou muito, muito. E acho que um dos momentos mais cruciais, ele na prefeitura, arrogantezão como era, ele exonerou uma família inteira. Inteira. As pessoas estavam ali, ligado, o filho e o pai eram prestadores de serviço, porque eram cabos eleitorais, o cara fez alguma coisa que ele não gostou, ele exonerou e perseguiu. Por motivos da vida, como esse cara está muito bem posicionado politicamente, o filho acabou vindo, o pai falou, não vou de jeito nenhum, ele falou, pai, eu preciso fazer uma reunião. Uma cidade muito pequena, o voto é de interação muito grande, uma cidade com um pouco menos de 20 mil eleitores. E aí, cara, na reunião, eu acompanho à distância, acompanho pelo vídeo, ele fala assim, olha, às vezes a caneta constrói e a caneta destrói. Isso não fiz roteiro para esse cara lá. Ele falou assim, eu quero pedir perdão, porque eu poderia ter destruído uma família. E começou a chorar. Cara, aquilo foi ele com Deus dele, ele com o sentimento dele. Eu não acho que esse cara, quando voltar, pode voltar e sentar lá e falar assim, opa, mete o segurança na porta, mete o carro blindado com o vidro em cima. Mas eu acho que dificilmente esse cara... São poucos que fazem... Eu acho que dificilmente esse cara volta esse Eu acho um pouco difícil. É um exemplo até bonito, inclusive. Você vê, inclusive, aqui porque não é um roteiro, não saiu dele. Sim. Ele entendeu o que prejudicou aquelas pessoas. Verniz fino, educado, tolerante, um discurso diferente, avançado. Mas eu não tenho dúvida de que no primeiro debate esse verniz vai craquelar. Sabe como é que é? Vai quebrar todinho. Então ele vai mostrar realmente quem é. A pergunta serve para os três. Todos os três, Leandro um pouco menos, mas no cotidiano dele não Simbora. tem jeito política. Por que você nunca foi candidato a vereador? Deus me livre, eu nunca tive filiação partidária. Leandro. Porque eu acho que, por exemplo, ainda mais na vereança, né? Ou você joga conforme a música ou você é engolido. É muito difícil alguém ter uma proposta e realmente sobressair, dar andamento a ela se você não jogar aquele jogo. A política é um jogo, entendeu? Eu até, no início, cheguei a pensar nisso, até posso ter pensado, mas com o passar dos anos essa vontade foi diluindo, porque a gente vai conhecendo os meandros da política, vai vendo o quanto ela é corrompida e se você não jogar conforme a música, você é engolido. Kleber. Eu nasci para ser jornalista. Eu sou jornalista, quero morrer jornalista. Eu vim para contar essa história, entendeu? Para criticar as pessoas. Para ter essa liberdade, né, Kleber? Eu também. Eu sempre tive convite, nunca quis ser. Agora você, um cara que sabe como se vestir politicamente falando, como se vestir, como agir, aonde buscar o voto. Você não quis ser político, cara. Como é que é isso, cara? Patinho, eu já fui secretário municipal nesse município, não já? E já tive muito próximo a lideranças políticas importantes. Puxa o nome de quem foi secretário comigo há 20 anos atrás e tal. Vê o poderio econômico que essas pessoas têm hoje, olha o meu. Eu vivo da facto. Sim. Eu não tenho o menor interesse em ser político. Sim. Pra mim não serve. Então tá bom, já que aqui ninguém quer ser político, o pessoal daí da produção, a gente tem um quadro aí, o próximo quadro, solta pra gente aí, vocês prestem atenção, porque é pra vocês, ó.
Olá, pessoal, tudo bem? Patinho, nesse programa de estreia eu quero te desejar sucesso, que o Pode Pato te faça feliz e que seja um grande espaço para a gente discutir a nossa cidade, a nossa região, a sociedade que queremos. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Moraes, sou formada em jornalismo há 20 anos pela Universidade de Estácio de Sá e sou especialista em comunicação estratégica e marketing pela Faixa. Iniciei minha carreira profissional em 2006, em Cabo Frio, minha cidade natal, na Folha dos Lagos, com meu mestre, Moacir Cabral. E eu digo que essa, de fato, foi a minha verdadeira formação. Tive a oportunidade, Patinho, de estagiar no Jornal Hoje, do Kleber. Sei que ele está aí com você, né, Kleber? Isso tem tempo, né? Eu ainda estava no segundo período. Foi ainda na minha formação. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrar em uma redação de um jornal impresso. E foi muito importante para mim. Muito obrigada, Kleber. Você e o Soró por essa possibilidade. Vocês fazem parte da minha trajetória. E eu tenho muito carinho, respeito e admiração por vocês. Aproveito aqui a possibilidade, a oportunidade para saudar ainda a Alex Garcia e o Leandro França, que estão aí com vocês discutindo, debatendo convergência das mídias. Acho que é sempre importante, né, a gente trazer esse debate. Rapazes, eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre, botar aqui na roda, na verdade, né, para a gente discutir fake news. Esses veículos que não têm mais expediente, o que aconteceu com os expedientes dos jornais, gente, né? Dos veículos de comunicação? Eu acho que eu estou virando aí a tiazona da área, do setor, porque eu não vejo mais os expedientes. Às vezes a gente vê algumas matérias e aí depois você quer buscar, ou então, né, quem faz parte, eu atuei por bastante tempo numa comunicação de uma empresa privada e às vezes buscava para poder passar informação, explicar realmente o que de fato aconteceu e você nunca encontra o responsável por algumas pautas, por algumas matérias, na verdade pelo veículo como um todo, né? E hoje ainda, né, aproveitando essa questão da convergência das mídias, algo que lá atrás eu falei que tem 20 anos de formação, a gente não tinha, que é a rede social. E a rede social como fonte de informação. E também a rede social, ela cabe muita coisa, né? Cabe muitas possibilidades, também a irresponsabilidade, né? Que é do que eu estou falando, da gente não saber quem escreve, não saber o que está por detrás das vezes de matérias ou de uma fake news, que muitas das vezes só vem para gerar cliques, ou seja, monetizar, mas que às vezes acaba impactando reputações, imagens, sejam de pessoas ou de empresas. Isso é muito sério. E eu acho, inclusive, que a gente deveria pensar aqui, enquanto sociedade, enquanto profissionais também de comunicação. Hoje não atuo mais na área, né? Esqueci de falar, eu atuo agora na área de relacionamento institucional de uma empresa privada de saneamento, mas a comunicação faz parte de mim, né? O jornalismo foi a formação que eu escolhi para mim lá atrás, ainda jovenzinha, né? Eu tô jovem, mas enfim. Mas que eu escolhi para mim e que eu gosto bastante. Então eu gosto muito dessa discussão. Então eu queria trazer aqui à mesa para a gente colocar na pauta essa questão de fake news, a comunicação via rede social. Eu sou uma entusiasta da tecnologia, da inovação, eu acho que é muito importante, mas a gente também precisa, né, de qualidade e de responsabilidade. Então, o que de fato, enquanto sociedade, a gente pode fazer para tentar reduzir ou inibir esse tipo de prática? Acho que essa é uma boa discussão, né? É isso, rapazes, eu deixo aqui um grande abraço, agradeço a oportunidade, Patinho, de estar aqui, poder te mandar esse vídeo e quero reforçar aqui o meu desejo que seja muito sucesso e que você seja muito feliz nessa empreitada, tá bom? Pessoal, infelizmente não pude estar aí, mas estou me fazendo presente aqui e espero que o debate continue. Um grande abraço, gente, até mais. Não temos um veículo profissional digital na cidade, bem diagramado, com preocupação visual, com preocupação da qualidade do Talvez texto. teria por falta de patrocínio, que a gente não tem empresa, a gente só tem
duas empresas dentro da cidade. Ponto crucial. Hoje em dia o jornalismo é muito Aí os vinculado profissionais- à venda. Você tem que produzir Aí os profissionais estão para poder faturar. em Vender outras para poder faturar. atividades. Eu acho que a Litoral, eu faço a Litoral o noticiário de hora em hora, os poucos que investem num jornalista. Um jornalista mesmo para fazer um noticiário. Não é programa. Ah, você trabalha com a Ademir? Trabalho, eu não trabalho com ele no programa dele. Eu trabalho para a rádio, num outro produto que é o noticiário, um boletim informativo. E esperto foi o Alex, que tinha lá a mídia dele, falou, opa, esse negócio eu não quero não, fez a faca, Ué. mas melhor a gente fazer uma concorrente da faca. Para trabalhar. Nós vamos apanhar, pra mas trabalhar pelo menos assim, nós tem que vamos- trabalhar de forma Mas profissional. eu sinto muita falta. É que realmente eu tive que fazer uma escolha no Eu determinado gosto de um momento. bom texto. Porque às vezes você vê uma notícia. Mas tem leitor para bom Escandalosa. texto? Me responde, tem Sempre leitor tem, para que bom isso? texto? Será Não. que tem? Tem. Eu não sei, porque a gente falou de... Em volume, Porque não. tem, Olha a convergência não tem. das mídias, olha as só, músicas, não olha... confunda. Como é que Não é isso? confunda. Vamos falar de convergência das mídias. Todas as mídias aqui, ó, no seu celular. A TV está aqui, os jornais, a rádio. Podcast. Mas a linguagem, cada uma preserva a sua. Não é porque está no celular, porque está na mídia que eu vou fazer. Eu vou achar que num jornal digital a matéria tem 3 linhas. Isso não existe. É uma manchete escandalosa para formar clique, para atrair clique, e a matéria tem 3 linhas que não diz nada daquilo. Isso não é jornalismo, é outra coisa. Inventa o nome que você quiser. Você tem uma noção, Patinho, Entendeu? como... Vamos lá. Vamos lá usar como exemplo, por exemplo, o Globo, ou até outros sites grandes. Hoje existe o resumo da matéria antes da matéria. Você clica, você vai ter 3 ou 4 pontos falando assim, essa matéria fala sobre isso é isso. E a conclusão foi essa. E depois vem o texto... Resumo da matéria. É, o resumo da matéria antes da matéria. Ótimo, às vezes eu quero ler que não tenho tempo. Então, assim, o É bom um texto... cardápio. O bom Agora, texto o bom hoje texto tá lá. é para poucos hoje. O bom texto tá lá. Consumo hoje, se Tudo você ficou pegar muito pessoas, rápido, né, Alex? se você Eu não pegar posso, pessoas cada rapidez, jovens, emburrecer todo mundo. Sim. Isso aí sabe? Já escreveu o texto, Leandro, ou só... Não, Falou. eu escrevo também. Escreve Tudo também. que eu falo lá, eu escrevo antes, eu redijo antes também, com certeza. Um abraço para a Roberta, não posso deixar de mandar um abraço para a Roberta, sempre muito gentil e simpática. Ela trouxe o assunto da fake news. Fake também, news. Aí isso é importante falar. que é muito importante a gente falar. Isso tem sido muito nocivo. Porque a à nossa maioria é sociedade. bancada por político. De um tempo para cá, então, isso foi se inflamando de uma forma. Não é verdade, eu mas acho que me a fake convém. news foi criada por Então- políticos no nazismo, né? A maioria. Eu acho que é o fake news, né? cara? Não é É, verdade, pensa mas no- convém, então vamos espalhar. É É. o que tem acontecido bastante. Pô, mas acredita. assim, Aqui. cara, é simples, é crime. Tem que tentar punir. A gente tá Sabe o que me irrita? Acho que é bom, às vezes, a gente mostrar para as pessoas como elas são usadas. Porque o cara que cria uma fake news, ele recebeu milhões É um perigo. de um político para criar. Aqui somos E três aí, críticos. literalmente, Né? Ele passa Gente, por um Gente, monte o de Kleber, idiota. tem empresas Ele especializadas. Tem Black empresas, Money. tem empresas Fabricar. especializadas. Passa por um monte de idiotas que não ganha um centavo, Sim. está trabalhando de graça e distribuindo aquilo como se estivesse fazendo algum favor a alguém. Mas os que criam ganham Entendeu? muito, tá? É o que eu tô falando. Triste Os que saber que está criam quase ganham milhões. institucionalizado isso Não, no não Brasil está hoje, quase né? não. Aqui, É Está institucionalizado. institucionalizado. Existem empresas, eu tô te falando, eu trabalho com políticos e com política. O dark side, como é chamado de forma técnica, se é que essa merda pode ser técnica, e eu não faço mesmo, né? Até porque é crime, eu não faço nada que seja crime. O que eu faço é legal, né? Marketing é uma profissão. Eu vendo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não ganho nem perco as eleições. Eu falei isso ontem numa reunião, eu falei assim, eu não ganho, não perco eleições. Eu ajudo o meu cliente, na parte que eu faço marketing, a contar a sua história da melhor maneira possível. Quando eu chego para aquele cliente e falo assim, olha, você é visto como um otário, no fundo, eu espero que ele deixe de ser um otário. Mas estou ensinando a ele a como não se comportar como um otário. E torço que ele se identifique em ser uma pessoa melhor, porque eu acho que as pessoas não podem gostar de ser odiada. Não é possível que você goste de ser odiado. Então, em algum momento, ele deve gostar dessa interação, de falar assim, porra, que bom que você está aqui comigo. Então, eu acho que em algum momento ele vai gostar disso. Isso é aquela Pode história ser do diabo, né? Eu tive aqui outro no inferno, tava tudo maravilhoso, tudo fantástico, um monte de mulher. Foi a época da política, né?
Ontem estava na campanha. Falando em política, a gente tem aqui algumas pessoas, né, precisaram ir embora, a gente estava cheio aqui, né? A gente está aqui com o pastor Carlinhos, que continua aqui com a gente, e com o Rafael, que entendem muito bem o que é fake news, porque administra um grupo de WhatsApp. Mas é fake news pra caramba, não é? Só faz um sinal pra gente se eu tiver enganado, Patinho, é muita coisa, né? Deixa eu É só te botar, complicado, né? as empresas que fazem isso são empresas com funcionário e tudo mais, tem o que eles chamam de teatro invisível, que é muito usado em cidades com acima de 100 mil eleitores, que é você contratar pessoas para andarem no ônibus ou parar no ponto para espalhar fake news falada. Tipo, Olha, nós dois estamos conversando é uma aqui. evolução, já é um novo passo. Um novo passo. Sim. Estamos conversando aqui e falando assim: imagina que o Kleber seja candidato. Bom, você está sabendo do Kleber? O Kleber fez isso, o Kleber fez aquilo. Rapaz, o Kleber é ligado a não sei o quê. Cara, é nesse nível as empresas que trabalham. É institucional. Você já deve ter recebido mensagens de chips com números completamente estranhos. Sim. Não caiu do céu esse chip estranho. Tem gente que pega o chip, ele habilita o chip no outro país, ou seja, traz esse chip que é um chip esquentado de fora, só para disparar fake news aqui. Com chips que não vão conseguir ser rastreados pela Polícia Federal. Você entendeu o tamanho disso? Você entendeu o custo e o tamanho disso? Nós temos empresas no Brasil que fazem só isso o tempo todo para uma renca de gente. É nesse nível. É espantoso, né? É preocupante demais. É o Goebbels vezes 80, entendeu? Que o Goebbels fazia do universo dele, como eles da vão década de 30. evoluindo na arte de fazer propagar mal. esse tipo de informação, até mesmo de forma velada. Porque Tende- uma conversa tende no a ponto piorar de com a ônibus inteligência é artificial, né? acima de qualquer suspeita. Como é que é, Kleber? Então lá. Tende a piorar com a inteligência artificial. Sim. Daqui a pouco você Aí pode o céu estar vendo é um limite. candidato falando Porque você não tem mais o controle do seu discurso rosto completamente e da sua voz. absurdo. Olha, eu tenho um conhecido e o casamento dele, se não acabou, talvez acabe, exatamente porque clonaram a voz dele com o IA, Sim. clonaram a voz dele como se ele tivesse mandado áudios para uma amante que não existe. E eu sei que não existe. Não tô dizendo que esse cara é santo, não. Mas essa situação Você conhece a não história, né? existe. E, cara, a voz, ele é um profissional de marketing também, tem lá seus inimigos, ele precisou gravar a voz da mulher dele, repetindo, como se ela tivesse um amante homem, e falasse, olha só, agora tá na sua voz, você tá entendendo? Que não tem controle mais nem da própria voz ou do próprio não tem rosto. controle mesmo. E não tem, porque quem pegar esse podcast aqui, por exemplo, a voz do Kleber, que é uma voz bem marcante, bem fora da curva, cara, inteligência artificial quase 0,800 ou até 0,800, bota ele até pra cantar música. Com certeza. Inclusive, a gente tem um áudio que você já ouviu, Viu, que eu mandei Fernando? pra vocês. Essa até eu vou ter que Não. vou querer ver. Que é o Lula e Você imagina. falando. Porque eu não gosto nem do banheiro. Pois é, tem IAs hoje que você pode Manda pra contratar. mim. Tem IAs hoje que você pode contratar que bota você cantando. Ele pega a tua voz aqui desse podcast e a IA vai botar você para cantar uma música. Vai pegar o timbre e vai sair uma música dali. Pode não ser uma obra-prima, mas já sai uma música. Agora, você consegue botar para fazer música, você imagina pro diálogo. Eu posso pegar você conversando com o Patinho, falando que o Dirley É qualquer coisa. é qualquer ruim. coisa de ruim. Pode crer. E pegar essa interação e mandar pro Dirley. Tá nesse nível. Então, assim, o que você falou sobre a IA é um fato absoluto. A IA é além do imaginável. Vai chegar num ponto que vai ser muito difícil distinguir Quem é o a humano, realidade da mentira. Se Isso você não é uma ameaça para a nossa profissão, será? Eu que é? acredito Acho que cada sim. vez mais importante que conceitos como ética sejam e honestidade. Eu vou parecer até velho falando isso, mas cada vez mais importante que conceitos como ética e honestidade sejam valorizados. Né? Que as escolas possam criar uma geração onde a mentira não tenha vez. Porque hoje parece que ninguém tem vergonha mais de mentir. É moda. A verdade é que parece que envergonha as É pessoas. verdade. Então, Eu sempre falo isso. é o que eu Cléber. falo. Eu sempre A falo verdade não tem lado, não tem partido, não tem cor. E em casa, a gente está aqui, né, no debate gostoso, então, mas vocês vão observar que tudo que o Podpato está trazendo a nível de visual, ele tem o IA. Ele tem inteligência artificial ali, tem uma conversa que vocês já acompanharam entre Lula e Bolsonaro falando da minha pessoa. Quando eu digo que o Podpato tem a intenção de mudar o formato dos podcasts, é isso, porque a minha ideia foi justamente o que você acabou de falar, ao contrário. E vocês acabaram de dizer ao contrário. Todo mundo está pegando o IA
para fazer o mal. Eu falei, não, eu vou mudar essa coisa. Não que eu fosse o dono da verdade, eu vou colocar o Lula, vou colocar o Bolsonaro para falar bem de mim e fazer uma coisa alegre. Então ela está aí rodando nas mídias, Lula e Bolsonaro falando da minha pessoa, onde eu quero chegar com isso. A gente precisa usar a inteligência artificial para fazer coisas bacanas. Só que essa discussão, desculpa a expressão chula, é para mais de metro. Não vai ser com um podcast com 2 palavras que a gente vai fazer. E o que é pior, a gente vê os nossos colegas da comunicação, da mídia, entrando nesse caminho. Isso que me entristece. Eu acho que as pessoas têm feito coisas muito ruins para poder pagar suas contas no final do mês, né? O negócio está complicado. Aqui, a gente está quase terminando o nosso programa. A gente tem mais um quadrozinho aí, que é o Fala Aí. Quando você prepara o Fala Aí, nós temos 3 quadros dentro do podcast, que é o Você Sabia, que foi com a Amélia Damasceno, o Gente da Gente, que foi com a Roberta, e tem o Fala Aí. Coloca o Fala Aí pra gente aí. Fala aí. Oi, Patinho. Quero parabenizar e desejar vida longa ao Pode Pato. Que esse seja mais um canal de diálogo e, acima de tudo, de debate democrático de ideias e projetos para a cidade e para a região. Tenho certeza que não faltarão assuntos relevantes para se discutir, porque é através da conversa e do diálogo franco e do debate aberto que se evolui. Que esse Pode Pato seja um canal que, além de muitas ideias, espalhe tolerância, diversidade e opiniões divergentes. Que seja um canal de diferentes vozes e de muitas, todas possíveis. Nenhuma sociedade, povo algum, se desenvolve sem discutir as suas diferenças, até porque estamos no Brasil, de mais de 200 milhões de pessoas, cuja grandiosidade foi forjada pela diversidade do seu povo. Somos indígenas, mestiços, mamelucos, negros, homens, mulheres, gays, trans, evangélicos, espíritas, ubandistas, católicos, candomblecistas. Somos ateus, agnósticos, somos, acima de tudo, meu amigo, brasileiro. Independente da condição social ou da nossa opção política, sonhamos com melhores condições de vida para todo mundo, para nossas famílias, seja ela tradicional ou não. A internet revolucionou a comunicação. Nunca fomos tão Glauber Rocha. Um celular na mão e uma ideia na cabeça pode promover uma revolução. É preciso apenas convencer. A internet ampliou e democratizou a comunicação e colocou no nosso telefone a TV, o jornal, os livros, os CDs. É um admirável mundo novo, que por outro lado também trouxe a fake news, os stalkers, grupos que defendem o ódio, ideias não só atrasadas, mas também criminosas. Avançamos, mas me parece que estamos na Idade Média da era digital. Somos violentos e tribais. O que deveria ampliar a nossa visão está distorcendo a nossa percepção. O que deveria nos tornar grandes tem nos apequenado. O que deveria nos apontar o caminho tem nos isolados. O desafio do futuro é fazer com que essa ferramenta poderosa que todos nós, ou a maioria, tem nas mãos, seja realmente eficiente para a transformação da sociedade. Que avancemos como seres humanos. É preciso olhar para o futuro, para frente, e construir a sociedade que nos orgulhe. Que sejamos gente, não bárbaros. E isso não depende da mídia, depende de cada um. Grande abraço. Amigo Patinho,
São 16 horas e 28 minutos, já estou prontinho. Pronto para participar dessa vitória sua aí, desse Pato, né? O podcast do Pato. Tenho certeza que vai diferenciar um pouco da mídia que nós já temos aí em Cabo Frio, que todo mundo já conhece, né? As mídias compradas, as mídias barganhadas, as mídias que vivem de transação na política e acabam esquecendo o principal, que é levar a seriedade para o povo. E eu tô aqui, irmão, tá? Mesmo você sabendo que eu tô em fase de repouso, mas tô chegando aí para poder participar dessa sua vitória, que você já vem arrastando ela há muito tempo já. Venho convidar também os amigos dos outros grupos aí para poder ajudar o nosso amigo Patinho com essa realização que Deus conseguiu para ele. Valeu, meu irmão! Nós precisamos isso, uma mídia séria, uma mídia que fica em cima do muro, nem para um lado nem para o outro. É isso que é mais importante. E isso que faz um grande apresentador. Não puxar para um lado só. Coisa que nós, eleitores, estamos necessitando urgente. É de uma mídia séria e confiante. Eu vou apostar em você, irmão. Um abraço. Até daqui a pouco. Por mais que a gente esteja querendo discutir aí uma pauta no Congresso que eles chamam de comportamental, né? Ninguém com a canetada, presidente, papa, ninguém muda comportamentos, né? E a vida e o mundo não volta para trás, sabe? É como querer voltar com cheque depois do Pix. Uhum. Não tem como. O mundo muda o tempo inteiro. Botar na cédula de papel. A gente não pode querer botar nas nossas mulheres a boca. Isso é atrasado. Isso é da Idade Média. Né? As pessoas têm que avançar, têm que respeitar as mulheres, têm que respeitar as opiniões das pessoas, o amor das pessoas, seja ele qual for. Homem, mulher com mulher. Não cabe a ninguém, não cabe a um governo discutir isso. Eu também digo assim, eu acho que o governo não tem que discutir aborto. Aí vamos para questões polêmicas, eu acho que não. Isso é uma decisão de fórum íntimo das pessoas. Você não pode botar um Estado incompetente para resolver os problemas básicos da população, como saúde, justiça, educação, para invadir a sua vida privada, a sua vida... Para dizer o que você tem que fazer, faltar o individual, é um absurdo. Ele não tem competência para resolver o que cabe a ele. Então acho que os políticos não têm essa seara, tinham que calar a boca. E como também eu acho que as pessoas precisam evoluir também. O que importa se você é evangélico, se você é um bandista, candomblessista, a sua fé, o seu Deus, não sou eu que tenho que julgar. É o seu pecado, não sou eu que tenho que julgar. Todo mundo vai ter que acertar as contas um dia. Eu até acredito com o homem lá de cima. Vai. Mesmo porque Deus não pregou religião, pregou amor. E não vai ser você que vai julgar ninguém. Então eu acho que legal. É bom ver Soró assim, né, dando a opinião dele, porque a gente vê que ele tem envelheceu, é um jovem, na verdade, um jovem garoto, mas tem, aos 71 anos, tem essa lucidez, eu admiro muito. É pelos 71 anos que ele tem essa maturidade de transmitir o que transmitiu. Não, tem muita gente com 71 anos aí defendendo o AI-5, querido, não tem não. A liberdade é um preceito individual. O Soró é uma unanimidade. Eu não conheço uma pessoa na minha vida, no meio da imprensa, na política, ou em qualquer setor, que não referende Soró como uma pessoa maravilhosa. E a inteligência do Soró é indiscutível, a cultura do Soró é indiscutível. Mas o Soró, ele para mim, ele acabou de cunhar um termo que eu vou levar para a vida toda, tá, Soró? Que é: nós estamos na idade média das redes sociais. Exato. Ele definiu bem, nós estamos na idade média da IA, nós estamos na idade média de tudo, porque nós estamos como ele narrou, exatamente, como se as pessoas viviam na idade média, se degladiando, se matando, cortando cabeça. O nível está muito ruim, como era o nível da idade média. Então o Soró, para mim, ele acabou de criar uma expressão que é: nós estamos na idade média das redes sociais, da internet. Vamos muito bom. copiá-lo. E toda a criação, porque copiar é fácil, né? Criar é difícil. Não, Soró, assim, foi de uma lucidez
fantástica, né? A patente é dele, a gente só vai copiar. Não, já peguei. A patente é dele. Mas eu dou citação, eu vou botar entre parênteses só no Luiz. A liberdade é um preceito individual. Estou com vocês aqui também nessa mesa. Eu acho que a gente não tem o direito de pautar politicamente a liberdade das pessoas, né? Nem julgar, né? Quem somos nós para apontar o dedo. Até nisso o Soró sempre foi de vanguarda, né? Sim, sim. Muito, muito interessante as palavras dele também. É um gênio, é um artista local. É uma pessoa fantástica. Completamente do bem, fantástica, cara. fantástica. O Soró é maravilhoso. Fantástica. E cozinha com ninguém, tem um feijão maravilhoso. Então qualquer a gente vai lá. Pessoal, eu juro pra vocês que eu queria ficar com vocês até amanhã de manhã. Eu quero aqui em especial aqui responder você, meu amigo João. João falou, claro, com todos nós, mas diretamente a minha pessoa, João, logo após a fala de Soró, João sofreu um AVC, tomou um susto, AVC foi um AVC? Foi um AVC. Tomou um susto danado, ficou internado na UTI, quase que foi, mas está aí de pé, uma pessoa do bem, veio lá de Iguaba Grande para prestigiar a gente, estava aqui com a gente até agorinha mesmo, e deixou esse depoimento aí, em especial para minha pessoa. João, eu só tenho que te agradecer, muito obrigado mesmo, e eu tenho certeza que meus convidados também, através da sua lucidez, pensam da mesma forma, tá? Sucesso para você, sucesso para todos nós. Como eu estava dizendo, eu queria ficar com vocês até amanhã, mas infelizmente o tempo urge e a Sapucaí é grande. Alguns probleminhas técnicos tivemos, como disse você aqui em off. Você quer o quê? É a primeira vez? Não vai ter problema? Não tem como não ter problema. Mas assim, eu queria que vocês levassem essa ideia que a gente construiu junto aqui. Eu estou construindo o Podpato, mas eu preciso de vocês para que o Podpato verdadeiramente se torne um sucesso. Não para alimentar o meu ego, mas para alimentar tudo que nós debatemos aqui. Eu pediria e peço aqui, humildemente, a ajuda de vocês. Eu vejo as pessoas que fazem mídia em Cabo Frio, assim vou chamá-las, distante uma das outras, cada uma pensando só no umbigo. Eu não posso dar uma notinha do Kleber, porque o Kleber é meu adversário, porque o Kleber é assim que eu vejo a mídia. Bem, eu tô tão desatualizado de Cabo Frio que eu não sei mais quem é partidário de A, de B ou de C. Exatamente. Pra mim, assim, eu sei que você trabalhou tempo atrás na prefeitura, não sei se ainda tá. Sim. Kleber não tem a menor ideia, se apoia, deixa de apoiar alguém. Leandro França não tem a menor ideia. Dirley, por sinal, quero até conversar com ele quando você vem aqui, pra saber, porque eu perdi essa convivência com o Cabo Frio. Hoje eu não tenho a menor noção quem é quem, de que lado que tá, se é que tem lado, né? Tem gente que não tem lado nenhum. Eu acho que todo mundo tem lado, mas todo mundo tinha que ter ética. Eu preciso respeitar você sendo, por exemplo, sendo Flamengo, sendo Botafogo, sendo Vasco, sendo Fluminense, sendo hétero. O Vasco tá meio difícil de respeitar. Que seja. Faltou o Criciúma aí. O Criciúma também. Mas enfim, a minha proposta é essa. É trazer os bons e através dos bons a gente melhorar esse convívio midiático perante a sociedade. Eu falei muito, vou deixar vocês falarem, porém a gente precisa terminar o nosso programa. Alex Garcia. Cara, eu só quero te agradecer a oportunidade de ver novamente Kleber, de ver Leandro França, Dirley, meu amigo, o meu famoso inimigo íntimo, né? A frase que ficou famosa entre a gente, que a gente brigou muitas vezes em público, e quando a gente se encontrava, se abraçava, se agarrava. Não, tá? A gente aí a pessoa assim, pau. eu lembro que muita gente falava assim, eu jurava que vocês eram inimigos. Eu falei, não, nós somos, mas ele é meu inimigo íntimo, né? que é uma grande piada, é um amigo de, sei lá, quantos anos, talvez quase 30 anos de amizade. Então, assim, agradecer a oportunidade de circular e rever tanta gente querida, como eu vi aqui quando cheguei, que estava aqui nos assistindo e acabaram indo com a Você viu o Soró, você viu Mérida Macena, você viu Roberta, você viu... Roberta não via há muito tempo, né? Não envelheceu nada. Tá vendo a proposta do Podpato? Estou no caminho, vocês me ajudam a concretizar. Só eu encontrei ele num evento há um tempão atrás. Soró fez 71 anos há pouco tempo, não é isso? Inclusive, Lady Mar foi na festa, Lady Mar que tá aqui com a gente. O Soró é maravilhoso, o Soró é fora da curva.
Né? O melhor do Kleber é o Soró, pô. Isso é indiscutível. É verdade. Fala um pouquinho mais pra gente se despedir. Eu queria agradecer a você primeiro pelo convite, dizer que estou à disposição, desejar que tenha nessa mesa muitos debates, muitos encontros e que daqui saiam muitas ideias para melhorar essa cidade, para resgatar o que a gente perdeu, infelizmente, por conta de governos que passaram por essa prefeitura, continuam passando, e que a gente uma hora consiga se reencontrar com todo esse potencial, com a Cabo Frio de Jean Guilherme, a Cabo Frio do Sclia, com a Cabo Frio de tantos artistas importantes que passaram aqui, que conviveram com a gente mais de perto, mas que foram embora com a destruição, com as derrubadas do nosso casario, a destruição com a poluição da lagoa, e que virou uma cidade comum, né? E aquele potencial que tanta gente sonhou e que tanta gente vinha para cá para desfrutar, parece que acabou. Mas eu espero que esteja só escondido, né? A gente ainda possa resgatar um pouco de tudo que ficou para trás. E que você aqui ajude a gente a fazer esse resgate, que é o verdadeiro resgate que a gente precisa fazer. Essa Cabo Frio que a gente quer. Uma Cabo Frio, não digo nós, dos Cabo Frienses, não, apesar de ser um crítico vou me matar agora, um crítico do hino nacional, que diz, do hino da cidade, que diz forasteiros, não forasteiros, e que eu acho que provocou um pouco dessa destruição desse hino, um verso infeliz do poetinho, mas que a gente consiga resgatar a cidade que a gente um dia viu, amor, e que apaixonou tanta gente por aí, para o Brasil inteiro, para o mundo todo, e que está perdido em algum lugar. Leandro França. Rodrigo Patinho, estou especialmente feliz de estar aqui. Foi um bate-papo muito salutar, um bate-papo inteligente, vários temas colocados aqui de forma dinâmica. Quero te parabenizar, meu amigo, agradecer, dizer que eu estou muito honrado de ser convidado para o programa de estreia. Certamente vou levar esse dia para sempre na minha memória. Também me coloco à disposição para estar em outras oportunidades. Por favor. Agradecer o carinho do Alex, por favor. Do Kleber também. Dizer que eu também preconizo essa ideia de que não há concorrência. Não há concorrência. Eu sou muito paz e amor, sempre fui. Nunca isso vai perder. Assim como você, que é uma pessoa que goza de muito prestígio e da amizade de muitas pessoas. Nunca vi ninguém desabonar sua conduta. Você é uma pessoa muito querida. Eu tenho certeza que o Pode Pato será um sucesso. Encontrei muitas pessoas queridas por aqui também. Meu querido Dirley Pereira, você está numa casa maravilhosa. Desejo vida longa ao Pode Pato. Muito obrigado pelo convite, amigo. Obrigado a você, Leandro França. Obrigado mais uma vez, Kleber, por ter vindo. Você sabe que você mora no meu coração, né, Alex? Pô, você é um querido amigo. Uma hora eu conto as coisas que Alex faz para desfazer essa fama de mal dele. Não faça isso. Meu amigo Dirley Pereira, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Pessoal da técnica, pessoal de casa que pôde acompanhar a gente. Depois a gente vai editar, né? Para ficar mais fazer os cortes, fazer os cortes bonitinho, enxutinho, vou distribuir para vocês, para todo mundo. Legal. E a gente vai fazer aí essa republicação, a gente vai aí compartilhar com mais ênfase, tá certo? Gente, obrigado, Deus, por mais um dia feliz. Obrigado à minha família. Filha, beijo no coração. Minha filhota tá lá atrás, ela cheia de vergonha. Linda, muito linda minha filha, tá certo? Dá um beijo também pra mãe dela, né? Senão fica ruim pra mim, né? Claro. Querida, daqui a pouco eu tô chegando, eu e a nossa filhota. E é isso, gente. Eu vou nessa. Obrigado por esse dia maravilhoso, Deus. Para você que não me conhecia, passou a me conhecer. Eu sou Rodrigo Patinho. Aqui, eu olho nos olhos e a gente se comunica. Valeu! Esse foi o primeiro episódio do Pode Pato. Até a próxima! Podcast do Patinho. Esse cara tem moral, muita responsabilidade na informação geral. Podcast do Patinho. Podcast.